Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Cá estamos nós novamente para a parte 2, que nós estamos tratando sobre restauração florestal, como que nós restauramos, regeneramos áreas que foram degradadas. Revisando um pouquinho do que nós vimos na aula passada, nós falamos sobre o que é uma área degradada. Cafezinho. Vimos quais eram as causas da degradação de uma área e vimos que nós tínhamos a opção de regeneração da área. Inicialmente, nós falamos sobre a regeneração natural, que é você isolar uma área, delimitar uma determinada área e deixar ela isolada, em que você irá monitorar o processo de regeneração natural que ocorre graças à sucessão ecológica. Então, no nosso questionário, eu perguntei para vocês o que era a sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica realmente é um processo de, digamos assim, mudança gradual das espécies que compõem um determinado local, causada principalmente devido à luz solar e também ao próprio ciclo de vida natural que essas plantas possuem. E nós podemos dividir a sucessão em dois momentos. Nós temos a sucessão primária. A sucessão primária é aquela sucessão que ocorre em um local onde não existia vida anteriormente. Então, em uma área que não existia vida, em um local onde realmente não havia uma vegetação antes naquele local, porque era um local, digamos assim, que inicialmente é quando tudo irá começar, a gente chama de sucessão primária. Então, eu coloquei para vocês que é quando ocorre a instalação dos organismos em uma área que estava desabitada, ou seja, não ocorreu um processo de desmatamento ou de degradação, mas é um processo, um local onde não havia seres vivos ali, vegetais. Aí a gente tem a sucessão primária. Então, eu coloquei aí que a gente observa a sucessão primária em uma área coberta por lava vulcânica, áreas áridas, rochas, dunas, estradas abandonadas. Então, aí a gente tem as primeiras plantinhas que vão crescer, que são plantas mais rústicas, que toleram muito bem uma alta incidência solar. Vamos ter, por exemplo, os líquens, o início dos musgos, pequenos capins, herbáceas pequenas, então são plantas pioneiras. A sucessão secundária já é aquela sucessão que vai ocorrer em um local onde antes havia sim uma espécie nativa, várias espécies, uma floresta, espécies arbóreas, e que por algum motivo foi degradado aquele local. E se nós o deixarmos, digamos assim, delimitado, sem trânsito, sem pessoas, animais passando, a tendência é que aí aconteça a sucessão secundária, que é naturalmente, com o passar do tempo, se o local não estiver muito degradado, que o próprio banco de sementes que existe naquele local, ele comece a germinar e a gente vai ocorrendo o processo de sucessão secundária, que é uma sucessão ecológica. Coloquei para vocês, então, que nesse caso o processo de instalação dos organismos acontece em uma área onde já se constitui um ecossistema, cujas comunidades saíram do estágio mais desenvolvido por modificações climáticas. Por exemplo, pode ter acontecido algum desastre natural. Vamos dar um exemplo, ocorreu um incêndio, um tsunami, que acabou devastando aquele local. Pela intervenção humana, como um desmatamento, uma queimada. E aí a gente tem um processo de sucessão secundária que está dentro da sucessão ecológica. Então, por que é importante nós entendermos o processo de sucessão? Para que a gente possa entender como é que uma regeneração vai ocorrer, tá? Se eu for, por exemplo, nós vamos ver mais para frente, realizar por exemplo, o local ele é muito degradado, e não vai ocorrer uma regeneração natural, o homem tiver que intervir e ele mesmo realizar a regeneração daquele local, ele tem que saber quais são as espécies que ele vai ter que plantar naquele local, como é que é o processo de sucessão que vai ocorrer. Senão, se eu coloco, por exemplo, uma espécie que não se dá bem em pleno sol,
é uma espécie que precisa de primeiro um sombreamento, eu não entendo esse processo de sucessão, eu não sei quais são as espécies que eu preciso plantar, eu posso, no caso, ter um grande prejuízo, porque eu vou plantar algumas mudas ali que no final não vão se desenvolver. Então, o estudo do processo de sucessão ecológica é fundamental para auxiliar de maneira adequada o processo de dinâmica do desenvolvimento da vegetação, seja aumentando a velocidade de recomposição ou mesmo contornando algumas perturbações ambientais que possam ocorrer. Então, a sucessão ecológica, nós vamos ter como é que ela vai funcionar. Nós temos, deixa eu só mudar aqui, vou colocar marcar texto. Nós temos uma grande interferência da luz, isso nós já vimos. Então, em locais onde ocorreu, por exemplo, um desmatamento, eu vou ter as chamadas espécies pioneiras daquele local. Depois vou ter uma fase mais intermediária e, por fim, a fase clímax, que são as espécies que têm, por exemplo, um crescimento maior, são espécies que têm um período de vida mais longo. Então, a sucessão ecológica ela vai ocorrendo em cada bioma de acordo com as espécies que ali existem. O tempo também vai depender daquele bioma que está sofrendo um processo de sucessão ecológica. O que acontece durante o processo de sucessão? Observando então aqui, por exemplo, se nós tivermos um local onde ocorreu um desmatamento ou um incêndio, alguma interferência humana ou climática que devastou esse local, o que nós vamos perceber isolando esse local e deixando que o próprio processo de regeneração aconteça, é que nós vamos ter inicialmente as chamadas espécies colonizadoras. As espécies colonizadoras, que também vão ser também denominadas como espécies pioneiras também, elas estão juntas no mesmo, digamos assim, elas podem ocorrer de forma ao mesmo tempo, são plantas menores, por exemplo, capins, leguminosas, plantas espontâneas, que vão começar a crescer. Então, se você tem um terreno na sua casa, você fez a capina do terreno, você vai ver que depois de, 8, 15 dias, vai começar a nascer alguns capins. Algumas plantas espontâneas, que algumas pessoas chamam de plantas daninhas, mas que são plantas espontâneas, colonizadoras, pioneiras, que se dão muito bem com uma alta exposição luminosa. Então, elas vão começar a crescer. Isso é importante porque essas plantas, depois que elas desenvolverem o ciclo de vida delas, elas vão servir de matéria orgânica para esse local. Depois disso, a gente vai ter as espécies que vão vir, que são um pouco maiores do que as espécies colonizadoras, que são as pioneiras. As pioneiras, elas iniciam um processo natural de colonização de uma clareira. Clareira é um local onde não tem nenhuma vegetação ali. Seu crescimento é rápido, tá bom? Aproximadamente de 5 meses, 5 metros em 2 anos. Então, em 2 anos já são plantas com um bom tamanho. Não vivem muito tempo, então de 5 até 15 anos. E não ficam muito grandes, mas produzem uma grande quantidade de sementes. Então, as plantas pioneiras, normalmente, são plantas que toleram muito bem uma grande incidência luminosa. São plantas de crescimento bem rápido, podem já ser arbóreas, sim, que chegam até 5 metros e que vão durar em torno de 5, 10 anos. E o que é importante nós lembrarmos? Que elas produzem muitas sementes, então elas são importantes para o banco de sementes e que elas vão começar a sombrear o local. Depois disso, nós vamos ter plantas que vão vir depois das pioneiras, que são plantas que têm um período de vida mais longo, que são as chamadas secundárias. Então, as secundárias são espécies que já participam de processos, como nós já vimos aqui, da fase intermediária da sucessão ecológica. Elas crescem mais lentamente do que as plantas pioneiras e a gente pode ter as plantas que são secundárias iniciais e secundárias tardias. Tá bom? Por fim, a gente vai ter as espécies que são mais complexas, que vão ocorrer na última fase do processo de sucessão, que vai ocorrer depois de 10, 15, 20 anos, a gente vai ter essa estrutura de floresta, que são as plantas clímax, espécies climácicas, e que aparecem já no estágio final da sucessão. Por quê? Porque elas já são tolerantes a um grande sombreamento. Então, aqui nós já vamos ter as espécies secundárias que vão existir e que vão acabar sombreando aqui o local. Então, essas plantas que são as climácicas, elas já têm que emergir sobre um sombreamento,
que às vezes as plantas secundárias, elas às vezes precisam de uma luminosidade para que as sementes possam germinar. As plantas clímax, que são as plantas climácicas, as espécies climácicas, elas já conseguem germinar com o sombreamento. Quem que causa esse sombreamento? As secundárias que estão ali. São tolerantes e levam mais tempo para crescer, para se desenvolver, em torno de 2 anos e meio, com um porte muito maior e com um tempo de vida muito maior. Então, são plantas que vão viver 80, 100, 150, 200 anos. E que são aquelas plantas que a gente vê no dossel de uma floresta, aquelas plantas com maior, digamos assim, que atingem as maiores alturas, maior desenvolvimento, né? São gigantes da floresta, são as plantas climácicas, que vão permanecer ali durante décadas e décadas. Quando a gente observa essas plantas climáticas, a gente já pode entender o processo de sucessão como um processo que já está completando o seu ciclo. Então, as espécies climáticas, estando ali, a gente já sabe que um processo de sucessão ecológica já está chegando no seu estadio final. Então, a floresta já conseguiu se regenerar como um todo. Então, lembrando, para que a gente possa compreender, nós vamos ter, então, as espécies pioneiras. Então, algumas árvores só conseguem se desenvolver sobre radiação de forma direta. Então, vem o solzinho aqui de forma direta, ela não tem sombreamento. Então, elas precisam de muita luz para se desenvolver. Então, a gente vai ter as árvores que são as pioneiras. Essas plantas dão início ao processo de recuperação, pois acabam propiciando sombra para as árvores que são intolerantes à luz. Então, deu para entender como é que funciona? A gente vai ter espécies que toleram muito bem a luz, e que vão se desenvolver no início, e que são importantíssimos, tanto para produzir matéria orgânica, melhorar o enraizamento e sombreamento, que vai ser necessário para que outras possam se desenvolver. Por isso que a gente fala que é um processo sucessivo. Com o passar do tempo, nós já vimos que a gente tem as plantas secundárias, que necessitam de mais luz do que as plantas climácicas, obviamente, porém não suportam tão bem o excesso de luz como as pioneiras. Então, as pioneiras, elas conseguem se desenvolver a pleno sol, calor. As de fase intermediária, às vezes, elas já precisam de um pouco de sombreamento que as pioneiras proporcionam para elas se desenvolverem. E, por fim, a gente tem as climácicas, que são as espécies clímax, que são predominantemente a vegetação mais adulta, são as climácicas e têm pouquíssima tolerância à luz, principalmente quando elas estão no processo inicial. Então, são espécies que, se eu for fazer um processo de regeneração, eu não posso colocar ela no local que tem pleno sol. Então, eu estou num determinado bioma, eu vou fazer um processo de regeneração natural, vou plantar algumas mudas. É uma clareira, um local que não tem sombreamento. Eu vou colocar mudas de plantas que são clímax? Não, porque elas não vão se desenvolver bem a pleno sol. Eu preciso primeiro colocar espécies secundárias que vão crescer e depois eu posso enriquecer aquele local com outras espécies, com espécies clímax, mas que já tem um local um pouco de sombreamento, então ela vai se desenvolver melhor. Então, olhando aqui, ó, nós vamos observar que a gente, então, tem no processo de sucessão ecológica determinadas etapas necessárias. Vamos ter as espécies colonizadoras no início, depois as espécies pioneiras, as espécies secundárias e a espécie clímax. E no fim, a gente vai ter o quê? Que com o passar do tempo, algumas espécies morrem, outras permanecem, começa a desenvolver cipó, começam a ter os animais que aqui existem, até eu ter esse processo autossuficiente, um clímax dinâmico, em que eu vou ter espécies de todas as etapas. Às vezes as pioneiras já se foram, porque elas têm um período de vida menor, e aí ao final a gente vai ter secundárias, vamos ter as clímax, todo mundo aqui vivendo e se desenvolvendo. Quais são os grandes problemas quando nós vamos ocorrer um processo de regeneração natural? A grande questão é que nós podemos ter o desenvolvimento de algumas gramíneas exóticas. Exemplo, gramíneas que nós usamos, por exemplo, em pastagem. Então, a gente tem pastagens abandonadas, que tem lá algumas gramíneas que foram usadas dentro da pastagem. O que acontece? Quando a gente tem gramíneas que não são gramíneas nativas, vamos dar um exemplo aqui no nosso bioma cerrado. Nós temos gramíneas que são nativas.
E vamos ter, por exemplo, gramíneas exóticas, que são gramíneas usadas, por exemplo, para a alimentação do gado. Normalmente, quando essas gramíneas crescem muito, elas acabam abafando e impedindo que se germine espécies que são nativas. Então, as gramíneas exóticas crescem demais, impedem que outras espécies se desenvolvam. Isso a gente pode chamar de alelopatia, que é quando uma espécie acaba impedindo que outra espécie se desenvolva por competição. E aí, no fim, a gente tem um monte de gramínea ali e a gente não consegue ter o desenvolvimento das mudinhas de nativas que nós precisamos que ocorra. Aí, o processo de regeneração natural, ele acaba sofrendo, digamos assim, um impedimento. O que se pode fazer? Você pode retirar a gramínea, você pode, nós vamos ver mais para frente, realizar um processo de coroamento, que é uma limpeza ao redor de uma determinada muda que está crescendo, para não sufocá-la. Então, existem algumas estratégias que é possível para se evitar que essas gramíneas exóticas acabem impedindo um processo de regeneração natural. Então, como eu comentei, qual é o grande problema das gramíneas? Elas acabam sombreando demais. Então, se elas sombrearem demais, algumas espécies que precisam de luminosidade para germinar não conseguem germinar. Então, isso acaba retardando e prejudicando esse processo de regeneração de um determinado local. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, como eu comentei? Se eu tenho um determinado local, ele está sofrendo um processo de regeneração. Aqui pode ser um processo de regeneração natural, ou se o local está muito degradado, eu posso eu mesmo vir e plantar algumas mudas. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando a gente conduz a regeneração natural, eu posso, não quer dizer, como eu comentei com vocês a aula passada, eu vou abandonar o local e deixar de desvarar? Não. Eu posso monitorar e ajudar o local a se regenerar. Então, se eu estou observando que tem algumas mudinhas que estão nascendo, mas que o capim ao redor está impedindo o crescimento delas da melhor forma, eu posso intervir de forma mecânica ou até química. Posso colocar um herbicida naquele local para que as gramíneas exóticas ou gramíneas em excesso não prejudiquem o crescimento das mudas? Sim. Posso realizar, por exemplo, aqui, um processo de coroamento, que é essa limpeza ao redor da muda, para que ela possa crescer com a luz, não seja sufocada por essas gramíneas que estão aqui crescendo? Sim, esse é o processo de coroamento. Então, eles visam eliminar ou controlar o desenvolvimento de espécies vegetais que são indesejáveis ao mesmo tempo que se favorece o desenvolvimento das espécies nativas de interesse para o processo de regeneração. Então, se eu vim aqui e plantei essas mudinhas, ou se eu observei que elas estão crescendo nesse terreno, mas que tinha muita grama ao redor, eu posso fazer o coroamento, que é essa limpeza ao redor aqui, como vocês estão observando, de 50 centímetros até 1 metro de raio ao redor desta muda. Posso controlar as gramíneas, utilizando, se eu quiser, alguns herbicidas ou corte. E se eu puder e tiver condição, eu também posso adubar essas mudas, realizar um manejo desse local, realizar uma adubação para que essas mudas possam crescer mais ainda. Então, isso é um monitoramento, é você, no caso, estar possibilitando que essa regeneração aconteça de forma mais rápida, mais precisa, que realmente aconteça. Então, é uma forma de você favorecer a regeneração. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma área que está ocorrendo uma regeneração natural. A gente já observa que aqui ao redor de algumas mudas, eles realizaram um processo de coroamento, tá? Foi feita a roçada do capim, como eu já comentei. Às vezes nós temos capim e gramíneas que podem abafar essas mudas que estão crescendo, então eu posso fazer a roçada e posso colocar um dessecante para que esse capim não cresça demais. Então, a aplicação de um herbicida dessecante ou não na área total, para que eu possa favorecer que as minhas mudinhas que estão crescendo, elas não fiquem abafadas por uma grande quantidade de gramíneas ao redor.
Então, uma forma de você intervir para favorecer a regeneração daquelas mudas. Podemos ter um método também auxiliar. Professor, o que é esse método auxiliar? O que acontece? Dependendo do terreno, existem áreas que são tão degradadas que não adianta eu fazer uma medição e isolar aquela área, porque a quantidade de gramínea que tem ali ou o solo é tão degradado que a regeneração natural não vai acontecer. Então, qual é o método auxiliar que eu posso realizar numa determinada área para fazer com que essa qualidade do solo, esse solo volte a ter, por exemplo, matéria orgânica, estrutura, tanto física como química, para que eu possa realizar um processo de plantio depois de mudas? Esse é o chamado método auxiliar. Esse método auxiliar é a recuperação do solo inicialmente pelo uso de adubação verde. Então, aqui no nosso exemplo, nós vimos que é uma encosta de morro, que já é uma área problemática, que já foi tão degradada que não tem mais nenhuma cobertura vegetal. Provavelmente aqui, se eu abandonar esta área, o que é que vai acontecer? Com uma chuva ou com uma intempérie, eu vou perder esse solo e não vai ocorrer uma regeneração natural nessa área. Então, o que pode ser feito neste caso? Realizar a adubação verde inicialmente, que é você plantar algumas espécies de leguminosas que têm uma alta fixação de nitrogênio. Essas leguminosas, elas vão iniciar uma cobertura desse solo e vão começar a melhorar quimicamente também o solo. Então, esse adubo verde, além de depois eu poder cortar e incorporar essa matéria orgânica no solo, melhorando assim a quantidade de matéria orgânica que ali existe, eu vou melhorar a estrutura do solo graças às raízes dessas plantas e melhorar a fixação de nitrogênio porque elas são leguminosas, elas têm essa capacidade graças às micorrizas, né, e também aos rizóbios que existem em associação às raízes dessas plantas e conseguem fixar o nitrogênio que existe na atmosfera para dentro da raiz. Então, para dentro do solo também. Algumas espécies que nós podemos utilizar nessa etapa é a mucuna preta, feijão de porco, nabo forrageiro ou até crotalária. Então, são todas leguminosas que depois eu posso incorporar no solo. Isso eu pensando em uma área que eu vou realizar, por exemplo, um plantio de mudas. É uma área muito degradada, que a regeneração natural e a sucessão ecológica não conseguem atuar. Aí eu posso realizar primeiro o plantio de adubo verde, regenerando essa área, melhorando esse solo. E depois eu inicio um planejamento em que eu irei primeiro plantar algumas espécies pioneiras, planto depois espécies secundárias, clímax. Aí vai ter que ter interferência humana nesse local, que nós já vimos na aula passada, que a gente chama de revegetação, que é eu ter que plantar ou via semente, ou via muda, mas o homem vai ter que realizar essa restauração florestal, porque infelizmente o local é muito degradado. Podemos realizar também uma outra estratégia, que é o plantio por adensamento. Como é que funciona o plantio por adensamento? Quer dizer o seguinte, eu tenho uma determinada área em que eu isolei esta área e monitorei esta área. Percebi que a regeneração natural está acontecendo, mas que depois de um determinado tempo, vamos lá, 5 anos se passaram, eu percebi que algumas árvores realmente cresceram, porém eu ainda tenho uma área muito grande de clareira, ou seja, muitos espaços vazios ainda nesse local. O que eu posso fazer? Então, se for ainda na etapa inicial da sucessão, eu posso realizar o adensamento, que é eu plantar algumas espécies iniciais, pioneiras, aqui, por exemplo, que são ainda espécies que se dão muito bem com luminosidade, e nesses locais que estão vazios, eu planto algumas espéciezinhas que se dão bem com luz, para ocupar esses espaços. Porque se eu não tenho sombreamento, algumas espécies secundárias ou clímax não conseguem se desenvolver aqui por causa da luz. Então, o adensamento é o plantio de espécies iniciais da sucessão em espaços não ocupados. Então, aqui a pessoa vem e planta algumas mudas que eu sei que vão bem a pleno sol, que são daquele bioma, para ocupar esses espaços. Depois, por exemplo, de 10 anos, eu volto ao local e eu vou monitorar. Como é que foi? Essas plantas cresceram? Ah, cresceram, se desenvolveram. Entretanto,
Eu tenho poucas espécies ainda nesse local. Aí eu posso realizar uma próxima estratégia, que é o chamado plantio por enriquecimento. Então, o local sofreu a regeneração natural, ele teve espécies pioneiras que cresceram, espécies secundárias que cresceram, porém, eu preciso ainda observar aqui que eu posso enriquecer este local com novas espécies. Aí eu posso plantar nesse local que está ocorrendo a regeneração espécies de estadios finais de sucessão, espécies climáxicas. Então, nesse caso, eu acabo enriquecendo, porque eu pego novas espécies que não estavam se desenvolvendo e eu posso plantar novas mudas nesse local, enriquecer, fazer com que quanto maior for a diversidade de espécies nesse local, melhor para a sucessão. Então, eu enriqueço, eu coloco novas espécies. A regeneração natural está acontecendo? Sim, ela está acontecendo. Porém, eu posso ir lá e plantar algumas mudinhas de estágios finais que se dão melhor sobre sombreamento e que vão compor, no final da sucessão, espécies que vão durar muito mais tempo, né? Que tem um ciclo de vida maior, melhorando assim a composição florística desse local. Agora, por exemplo, nós temos uma última estratégia, que é quando nós temos uma área que a regeneração natural não irá atuar porque é uma área muito degradada. Se nós temos uma área muito degradada, que não tem condições naturais de realizar um processo de regeneração, ou seja, não adianta eu deixar esse local, ou seja, o plantio por enriquecimento ou plantio por adensamento não vai servir porque não vai ter desenvolvimento de espécies, aí eu vou ter que investir mais nesse local. Ou seja, o investimento vai ser maior porque eu vou ter que realizar o plantio total dessa área que vai ser restaurada. No caso da estratégia do plantio total, eu posso realizar aquele método auxiliar que nós vimos, que é inicialmente realizar, por exemplo, um processo de adubo verde. E depois eu passo para uma estratégia de plantio total. O plantio total ele pode ser feito tanto no processo de semeadura direta, que é quando eu planto as espécies via semente. Então, em determinado local eu posso plantar através de sementes, ou se eu quiser ter, por exemplo, um aproveitamento maior, eu posso realizar o plantio de mudas, que demanda um investimento maior, porque eu tenho que primeiro produzir as mudas e depois realizar o plantio dessas mudas. Como que nós plantamos essas mudas? Aí nós vamos ter dois grupos diferentes de espécies que nós podemos utilizar. Lembrando que, quando eu for realizar o plantio total, eu tenho que respeitar o processo de sucessão ecológica. Mas esse assunto de plantio total, nós vamos ver na próxima aula. Então, até o momento, nós vimos as estratégias quando nós temos um processo de regeneração natural. E a aula que vem nós vamos finalizar, então, falando um pouquinho sobre o plantio total. Como é que ele funciona, quais são as espécies que nós vamos considerar num plantio total, quais são as estratégias que nós utilizamos. A gente planta de qualquer jeito, a gente vai colocando muda. E aí, quais são as espécies que nós usamos? Como é que a gente pode ter sucesso nesse processo? Então, com isso, eu finalizo a aula de hoje. E a aula que vem, então, a gente finaliza essa temática de restauração florestal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau!